Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. O Elcio põe essa mãozona, fica essa mão horrível ali. Bom Aqui não dia, fica. irmãs. Bom dia, paz. Que Deus abençoe. Vou fechar ali a minha porta, porque minha máquina começou a fazer barulho bem agora, na hora que começou. Bom dia, Dá Pai do licença Senhor que vou lá. Jesus. Já vem. Fala aí, os cumprimentos dos irmãos, irmãs. Graças nós te damos, Pai, em nome de Jesus, por esse momento que nós estamos aqui, louvando, agradecendo o seu nome santo, exaltando esse nome santo. Nosso Jeová Todo-Poderoso, nosso Deus soberano, o qual somente a Ti nós colocamos todas as nossas esperanças, nossos desejos, os nossos pedidos. Pai, nós não pedimos a mais ninguém, somente a Ti, e tudo em nome de Jesus, como a Sua palavra manda. Então nós procuramos ser fiéis na Sua palavra. Nós procuramos, Pai, fazer o que a Sua palavra manda. Se não conseguimos, pedimos perdão pelos Jesus, nossos Ele fala, pecados. por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? A gente tenta fazer o mais perfeito possível. Levar a palavra, levar o ensinamento. E Satanás, ele vem investindo contra a nossa vida, insistentemente. Aquilo que eu falei outro dia, que a Célia não gosta que eu falo, mas eu falo todo dia. Por quê? Porque eu sei qual que é a artimanha dele. Ele não tem um plano melhor sem ser matar, roubar e destruir. O plano dele é te matar ali na esquina, te arrebentar, te causar um acidente, te explodir um pneu a 100 por hora. Esse é o plano. Se você não tiver na palavra de Deus fortificado na palavra de Deus, para que ele não chegue perto de você, ele não ouse te tentar, o plano dele é esse: matar, roubar e destruir. Nós temos que ter... Ana, bom dia para você e Bom toda dia, a sua dona família, Ana. Nós temos que ter aquela certeza e aquela convicção que Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. O nosso Deus Todo-Poderoso. Porque, caso contrário, irmão, a gente vai ficar igual um navio jogado e batido pelas ondas, sem nada. Nós vamos ler agora esse momento, a gente vai fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo venha nos ensinar, porque é o Espírito que ensina, é o Espírito que revela. Do nosso humano a gente não sabe nada, a gente lê isso daqui como se fosse um conto, Mas como o se seja Espírito Santo um livro abre nosso de escola. entendimento. Mas o Espírito Santo vem em nome de Jesus, Pai, coloca na nossa mente, no nosso coração, esclarecimento da palavra de Deus, clareamento da palavra de Deus, ensinamento da palavra de Deus, por intermédio do seu Espírito Santo. Venha nos mostrar essa palavra, venha nos moldar, Pai, através da palavra, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. E eu quero falar hoje da prova do amor de Deus para conosco, que está em Romanos 5, versículo 8, está escrito assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo que eu li, ele é o versículo que determina a graça que eu sempre falo. Com imerecimento, que nós não éramos ninguém merecedor da graça, ele veio e morreu e redimiu um povo. Esse é a definição de graça. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira. A Mauri, Mauri, bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia. Irmãos, essa ira é a ira do próprio Deus, sobre o pecado da humanidade. Porque Jesus Cristo justificou pelo sangue o pecado e agora nós seremos salvos por ele. É claro que é para aquele que crê. Tem gente que não crê, tem gente que não acredita em Deus e nem em Jesus. Quem crê será salvo. Mas a palavra vai dizer assim, ó: aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Agora no versículo 10 de Romanos 5 está escrito assim, ó: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho,
muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então é uma troca, a palavra está falando aqui. Pela morte de Jesus, ele nos deu vida, olha a troca. Agora olha o valor. Uma dele vale mais do que todas as nossas da nossa humanidade. A dele, a do menino, a do que nasceu para nos libertar, como o profeta Isaías disse, um filho nos foi dado, né? Depois ele se tornou homem, mas ele era um Deus encarnado. E muito valor, né? Muito valor, né? Uma vida, se você colocar na balança, se tivesse peso, vida e alma, a de Jesus é mais pesada do que a de toda a humanidade. E é de todas que passaram e que ainda vão passar, e para todos que creem. Amém? Versículo 11 está escrito assim, ó, e não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora nós alcançamos a reconciliação. E aí ele vai falar aqui de reconciliação. O que é essa reconciliação? Irmão, aí quando você briga com um amigo, eu brigo com a Mauri, a gente briga, sai no tapa, depois de um tempo, vamos parar com isso. A gente é irmão, a gente é amigo. Vamos nos tratar melhor, com carinho, com afeição. E aí há um reconciliamento, uma reconciliação, e aí a gente fica de novo amigo. E Deus aqui, ele apagou todo o pecado de uma humanidade. Não que ele apagou, na verdade a palavra certa, ele encobriu. Vou explicar meu ponto de vista agora. Ele encobriu o pecado da humanidade com o sangue de Jesus. Tapou. Quando ele olha lá de cima, ele vê o sangue de Jesus. Sobre todos nós. Sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Amém? Irmãos, e não importa, deixa eu só falar uma coisinha. Sim. E não importa o que a gente fez no passado, não importa. Seja o que for que você tenha feito no passado. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrepende dos seus pecados, confessa e não volta a fazer mais os mesmos pecados, o sangue precioso de Jesus está sobre você. E você já não tem mais dívida nenhuma, condenação nenhuma mais há para você em Cristo. Entendeu? Tem gente que vive com depressão, síndrome do pânico, um monte de enfermidade, carrega as enfermidades porque não se perdoa pelo que fez no passado. Aleluia. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, pode ser o maior pecado que você tenha feito. Você se aceitou Jesus, você se arrependeu de coração, o sangue precioso de Jesus está sobre você e o inimigo, que é o Satanás, ele vai tentar colocar na tua cabeça: você fez isso no passado, você fez isso, não sei o quê. Muitas vezes vai usar até pessoas para jogar na tua cara quem você foi no passado. A Surlene, oi Surlene, bom dia, Surlene, dona Surlene. Bom dia. Gente, a Célia não falando, aceita o que o ele quer pôr para baixo, quer colocar na tua cabeça. Quer pôr para baixo, assim, ó, você é um inútil, você não presta, Você não é nada disso. Você não é nada, você é um Zé Ninguém, A palavra você não vai conseguir. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Tudo já se fez novo quando você aceita Jesus de coração. Quando você confessa os teus pecados, você é uma nova criatura. Teve um novo nascer. É como se você tivesse nascido de novo, irmãos. O passado passou, acabou. Não fique remoendo o passado. Olha que bonito isso daqui, ó. Quando você faz uma combinação. Olha só. Quando você faz uma combinação de amor de Deus com confiança nele, esse nele com letra maiúscula. Em Deus. Nós temos uma base sólida para a nossa fé. Sabemos que Deus nos ama e que nós podemos confiar nele independentemente das circunstâncias. Sim. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados
por seu decreto. Olha que lindo. O próprio Deus decretou que você é filho dele e ele te cuida, te ajuda, te levanta, te manda, tá? E tem gente que não acredita, problema seu. Mas aquele que confia, vou te falar uma coisa, pode jogar, pode vir demônio, Satanás, anjo do inferno, amigo ruim, colega maldizente, quem for, e você é guardado pelo um poder maior que tem no mundo e no universo. O Deus Todo-Poderoso. E fora dele não há outro Deus. E a Bíblia ainda vai falar assim, ó, e aquele que é de Deus, o maligno não toca. Olha que lindo, irmãos. Não toca. Posso ler aqui Isaías 53? Pode. Vou ler para vocês Isaías 53, que eu amo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente, essa parte é maravilhosa, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lindo, né? Eu ouço uma coisa que eu vou falar para vocês. Como que a humanidade é agora, o ser humano, eu não falo assim só de brasileiro, vou falar no âmbito geral do mundo todo, de todas as raças e todas as crenças. Vocês sabem o que Deus fez pela nação de Israel? A nação de Israel é a menina dos olhos de Deus. Tudo que acontece em Israel tem a gente tem que ficar com o olho aberto para Israel. Ele tem uma repercussão mundial para a vida de todo ser humano. Desde o início, a palavra vai falar isso. Então, como que Deus cuidou daquele povo? Como que Deus permitiu que eles fossem escravos para depois resgatá-los, para que eles aprendessem? Mas era um povo duro. E depois de muitos e muitos mil anos que eles foram libertos, também houve corrupção. E essa corrupção é uma corrupção de fé, de amor. Bom dia, Simone, Pai do Senhor Jesus, Dona Surlene, a Mauri, Dona Ana. E aí, irmãos, essa corrupção, ela é uma corrupção não de dinheiro, gosta de político, não. É uma corrupção da fé. É o homem trocando Deus por estátua e criando outros tipos de deuses. E é rápido. No próprio Egito, quando foi liberto, Moisés deu uma afastada, o próprio irmão dele já fez um bezerro de ouro. Isso é uma corrupção que Deus abomina. E aí, ao longo do tempo, Deus foi chamando, e Deus foi resgatando, Deus foi castigando, depois resgatou de novo, e mandando profeta, e foi, e até hoje é assim. E quando chega depois de Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e tudo, aí veio Paulo. Paulo não andava com Jesus, ele veio depois. Jesus apareceu para Paulo depois que ele já tinha morrido e ressuscitado. E ele vai escrever para os romanos a tristeza que ele tinha no coração por eles terem abandonado o Espírito Santo. Olha só, com tudo isso que faz. Então ele vai falar assim, ó: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que eu tenho grande tristeza contínua e uma dor no meu coração, porque mesmo eu poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Quer dizer, irmãos, parentes, pai, mãe, amigos, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei e o culto e as promessas. Olha o que eu falei, tudo para eles.
dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Quer dizer, eu fico triste, irmãos. Por quê? Porque você vê que eles não desejam Deus, eles não cultuam a Deus da forma que Deus merece por tanto que ele fez pelaquela nação. Deus é único, ele é único. Aí, não tem outro Deus fora do nosso Deus. Aí o que acontece? Eu não creio nesses pastores que são tudo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vou seguir aquela religião ali tem um Deus. Aí vai para uma doutrina. O outro fala assim, não, o negócio é o seguinte, desde o começo do mundo tem a natureza, eu vou seguir uma que tem a natureza, que é essa daqui, que cultua não sei o que, e usa umas ervas e não sei o que, e a gente vê o Espírito. Que acha. E vai. Irmão, tem nação, existem nações que tem até 33, 38, 40 mil deuses. 1000 numa nação única. E quando você sobrevoa sobre ela, a hora que o avião está passando sobre a nação, você vai viajar para lá e o avião chega naquele lugar. Não, um pastor amigo nosso que deu um curso para nós de missões, ele falou que você sente o peso espiritual daquele lugar. Verdade. Um peso. Lembra dele, Sérgio? Um peso sobrecarregado. Uma opressão. Aí eu te falo, se a palavra está falando para nós que Jesus levou sobre si todo o nosso fardo, já levou, já carregou. Por que vai sofrer? Posso ler João? Pode. Olha aqui, em João... Aí eu vou falando, a Sérgio vai caçando aqui. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único. Olha só, nós éramos criaturas. Filho unigênito. Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para que a gente fosse salvo por ele. Nós fomos resgatados a preço de sangue precioso, ali naquela cruz, né? Quando Jesus morreu por nós, o véu foi rasgado de alto a baixo. Olha como que a palavra é. Às vezes você pode pensar assim que eu acordei 5 horas da manhã para ficar procurando palavra para falar na Bíblia. Não tinha nenhuma. No mesmo Romanos que eu estava lendo e agora a Célia falou, nós vamos falar o seguinte. No verso 29 do capítulo 8 de Romanos está escrito assim, ó. Porque de antes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Andréia Figueiredo, bom dia, com alegria. Andréia, Andréia, bom dia. E aí Deus, ele te predestinou. O que é predestinou? Antes de você ter nascido, Deus já falou assim, ó, a Andréia vai ser Simone. De Deus, a Simone dia, é minha filha amada, a Maria vai ser a minha filha, predestinou, ele já, Deus, conforme eu li aqui, que Deus ele já fez um decreto para a sua vida. É claro que a gente desmancha o decreto, rejeita, a gente não sou eu e você, estou falando assim, é num contexto geral da humanidade, é muitos, né? E aí vai falar assim, ó, que os chamou e a esses também justificou. E a hora que Jesus morreu, ele te justificou. Que lindo. E aos que justificou, ele glorificou. Por isso que aquele que aceita e vive, aquele que ama, aquele que está buscando conhecimento, porque Deus escreveu lá no profeta que nós aprendemos ontem uma coisa assim, ó. O meu povo peca, sofre porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Então busque conhecer, né, Geralda? Bom dia, Pai do Senhor. Bom dia, Geralda. Pai do Senhor, Deus te Maria. abençoe.
Lhes faltou conhecimento. Então busque a verdade, busque o conhecimento. Não deixe essas pessoas mequetrefe falar meia dúzia de abobrinha. Você, nossa, que legal, como é profundo isso. Sem a Bíblia, né? Sem a Bíblia. Busca na palavra de Deus para ver se aquilo é verdade. Quantas asneiras você vê pelo mundo, entende? Não deixa. Então, deixa a palavra de Deus falar para você. Você peça a revelação do Espírito Santo e ele vai te mostrar. E hoje o Senhor vem falar para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Amém, aleluia. Amém. Olha que lindo, irmãos. Então, assim, ó, o sangue de Jesus está sobre nós. Sobre a nossa família, sobre a nossa casa, o nosso lar. E nós consagramos no dia de hoje tudo na presença desse Deus que nós servimos, amamos e adoramos. Obrigado, Pai querido, Pai santo, Pai amado, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu toque, pelo teu carinho, Pai. Louvado seja, Senhor, porque um dia olhaste para nós, Senhor, e nos amou, entregando ali o teu Filho unigênito, para que a gente fosse salvo. Pela graça nós somos salvos, não por mérito, porque nós não tínhamos mérito nenhum, Senhor. Mas o Senhor, pela graça, nos deu a salvação, a liberdade, amém. Pai. Glória a Deus. E hoje estamos aqui para dizer para o mundo inteiro o quanto nós te amamos, o quanto nós somos gratos, o quanto nós somos felizes por ter aberto o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos e ouvidos para a tua palavra. Pai, que o Senhor continue nos ensinando através da palavra, através desse maná diário, Pai, que a gente possa ter força para continuar a nossa caminhada para a terra prometida. Nós sabemos que estamos aqui, Senhor, a passeio. Nós estamos aqui, Senhor, por um momento, mas um dia estaremos todos aí juntos na glória, Pai. E que a palavra possa chegar até os corações longínquos, Pai, mais longe, que essa palavra possa chegar e alcançar a vida de cada um, Senhor. Te louvamos, te damos graças, te bendecemos pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pela nossa saúde, pelos nossos parentes, amigos, Senhor, pela nossa igreja, nossa comunidade. Senhor, glórias e louvores a Ti, Senhor, pelo emprego, Senhor. Estão saindo pelo emprego, os nossos netos e filhos estão saindo para a escola. Que eles sejam guardados e protegidos, Senhor. Que o Senhor coloque os Teus anjos ao redor de cada um deles, Pai, protegendo, guardando eles, livrando eles de todo o mal, Pai. Obrigado, Pai querido. Amém, aleluia, amém. Quero orar, quero que Deus possa ouvir as nossas orações nesse momento, que nós vamos pedir pelos irmãos que nos pediram. Eu escrevi. Escreveu aqui. Eu repassei. Espera aí, irmãos. Aqui. Vamos. Nós temos tanto nome. Que a gente está repassando. Mas eu vou falar assim, ó. Geralda, Deus te abençoe, viu? Vamos orar pelas pessoas que nos pediram oração por doenças. Algumas pessoas que pediram oração para sair da aposentadoria que está amarrada e emprego. Amém? Então vou falar assim, ó. Tio Antônio, do Daílson, Zé Roberto, Samuel, Lúcio, Fátima, Onair, Zilda, Hermes, Lucinéia, Ocimar, Nice, Elaine, Clemência, Omar, Vitória Gabriele, Renato, Rafaela, Davi, Fábio Boró, Edna, Mauro, Clemência, Raquel, Ronaldo, Fátima, Cláudio, Tatiane, José Roberto, Maria Rita, Davi e Jaqueline. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece aqui cada um. Um é doença, um é cura, o outro é aposentadoria, o outro é um trabalho. E o Senhor sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, nós entregamos cada irmão, cada pessoa, cada irmã nas suas presenças, porque nós sabemos que a sua misericórdia ela se renova todas as manhãs. E nas suas mãos, Pai, nós entregamos essas pessoas. E o Senhor sabe qual é a melhor para a vida de cada um, né? E o Senhor
cura, transforma a vida, salva, liberta. É o Senhor que sabe todas as coisas. Para nós, nos resta só clamarmos o seu nome poderoso. Esse menininho Davi, ele está ruim, ele está muito Vamos doente. orar, Que continuar. o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre essa vida, sobre os familiares, sobre os médicos, Pai. O Senhor é Deus Ele Todo-Poderoso, né, Maria? ele foi engasgado, sufocado e faltou muito tempo oxigênio. E o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre essa vida, né? Em nome de Jesus. Alguns são cura de câncer, os outros estão pedindo para um emprego, a outra está pedindo por um calo ósseo, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que sabe todas as coisas. O Senhor pode colocar a mão em cada um. Somente o Senhor pode colocar a sua mão poderosa e o Senhor sabe, porque o Senhor é o único que nós confiamos, é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor é o único que pode fazer e curar. E a nossa confiança nós depositamos em Ti, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos? Bom dia, Geralda. Deus abençoe Maria. Geralda, Maria, Simone, Mauri, Ana. Simone, Ana. Quem mais que entrou na live? Gente, se eu não falar o nome, vocês perdoam. Dona Surlene, a Mauri, Dona Ana, Adriana. Quem mais? Sumiu tudo aqui. Não, Irmãos, mexeu, sumiu tudo. Amém? Amém. Que vocês tenham um dia abençoado, feliz, na mão do Senhor Jesus, eles possam ser guardados, né? Pelo poder E todos os do irmãos que Espírito vão entrar Santo. depois, né? Amém? Você que vai ver essa live depois, que essa palavra venha falar no seu coração. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos dizem Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? agindo Deus. Quem impedirá? Hoje, quarta-feira. Ninguém, né, Maria? Ninguém. Hoje, Senhor. quarta-feira, nós teremos culto na nossa igreja aqui de Patrocínio Adonai. Paulista, Adonai, às 19 horas. Na nossa igreja Adonai, todo mundo conhece, todo mundo sabe onde é, lá perto do novo posto, né? E venha ter um momento de oração conosco. É um prazer, né? Em nome de Jesus. Amém? Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E vamos trabalhar a chuva de bênção. Chuva de bênção.